Salve, 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 salve. Salvem, 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 salve, 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 salve. Os Sergianos da Terra. Bom, hoje nós vamos então dar sequência aí nos nossos cursos, né? Os cursos sergianos, né? Estes cursos vêm sendo ministrados já há alguns meses, né? Trata-se de uma doutrina, para quem ainda não conhece aí o sergianismo, né? Trata-se, portanto, de uma doutrina que já é uma realidade, uma doutrina que já é realidade. Essa doutrina já vige já há muitos e muitos anos, porém em um outro lugar, entre outra civilização, né? Um planeta muito distante daqui, um planeta chamado Sérgios, ou planetas chamados Sérgios. O que a gente tem para dizer imediatamente, nós acabávamos de receber a comunicação daquele discurso que fez o grande presidente Bolsonaro e terminou o discurso dizendo ainda o seguinte: olha, eu não tenho vocação com as palavras. Ele foi honesto. Ele foi honesto. Aliás, as pessoas chamam tanto, né, acusam tanto o Lula e o Bolsonaro de desonestidade, né, no sentido, acusam eles, né, de pessoas de má índole, né, de mau caráter, né, pessoas totalmente inescrupulosas, né. São essas as afirmações, as acusações de uma parte em face da outra e vice-versa, né? Então logo você tem o seguinte, né? Ora, não está havendo nenhum respeito entre esses dois. Tudo é sinal de uma agressividade tremenda, né? Tremenda. Porém, não tão triste, não tão trágica demais, né? Porém, não tão trágica demais. Ora, o que vocês querem é o mesmo. Nós temos afirmado isso aí no sergianismo já há muito tempo, desde o início dessa doutrina, desde o início da exibição dos cursos, tá? Para quem não sabe, o sergiano já tem um conteúdo de mais de 100 mil anos-luz aí de formação. Mas tudo bem, essas informações aí é o que nós vamos falar aqui, Bolsonaro. O que está acontecendo, olha, né? Essas informações aí que a gente vai discutir como é que esse procedimento acontece, né? De plano, já partimos a aula de hoje dizendo isso. Olha, vocês querem a mesma coisa, o Lula e o Bolsonaro estão querendo a mesmíssima coisa. Só que um de vocês preza pela moral e o outro preza pelo dinheiro. Afinal de contas, não se vive, Bolsonaro e Lula, nem sem moral e não se vive tampouco sem dinheiro. Quer dizer, então, ambos estão querendo o bem dos seres humanos, porém, cada um sob um ponto de vista ontológico diferente. Mas o teor do contexto, a interpretação natural que se faz dessa situação é de que ambos desejam o bem. Ambos desejam o bem, né? E por que eles são convergentes entre si? Por que eles se acabam se anulando? Por um equívoco das partes. Na verdade, eles não estão em dissidência, eles estão, pelo contrário, em confluência, né? Ambos formando o ser, né? Esses aí são aspectos dos seres, né? Dos seres humanos, neste caso, né? Eles se movimentam pela moral
e pela forma de repartição dos seus bens materiais, ou seja, pelo dinheiro. Então, enquanto o Lula está querendo dar um dinheirinho para o povo, para ele poder ter alguma dignidade, o Bolsonaro está querendo dar alguma moralzinha para o povo também, né? Pensando que assim estará influindo no ponto mais importante para se conceder a justiça, né? E, portanto, fazer o que é certo e, dentro da perspectiva do reino de Deus, criar um mundo de paz, né? Um mundo de paz. Não obstante, você vê uma coisa curiosa diante de um vídeo desse, né? Isso é uma coisa assim que realmente choca o filósofo, porque ele se depara com, de repente, desanimado, né? De repente desmotivado em falar, em comentar sobre, às vezes, um discurso do Bolsonaro que às vezes irrita a gente. Ele é repetitivo, ele fala sempre as mesmas coisas. Agora, hoje ele surpreendeu, né? Surpreendeu, né? Sempre nos surpreendendo positivamente, né? Ele primeiro falou que no final não era um homem das palavras, então, portanto, ele se tornou presidente pelo amor de Deus, conforme ele mesmo disse, né? Pelo amor de Deus, né? E ele escolheu o caminho da honra, então ele escolheu o caminho da moral, esse sendo o caminho melhor, mais necessário, mais urgente para se transformar o ser e tirá-lo da maldição e da perdição da esquerda, né? E da perdição da esquerda. Porque a esquerda representa para ele todo o mal que este mesmo representa para a esquerda. Né? Isso aí é uma coisa da própria onda, né, que a gente faz assim. A própria onda. Já se sabe que a partícula é onda, a luz é onda, ora ela é partícula, ora é onda. É a natureza dual da partícula, né? Agora, talvez seja esse aí, o enigma, né? Quem quiser trabalhar nisso daí, né? Para os hegelianos não interessa isso muito não, né? O que interessa é um conceito aí que os hegelianos perceberam aí nos terráqueos, né? Foi uma percepção assim que quase passou batida, quase não foi detectada, mas como os hegelianos são muito sofisticados, né? Eles então detectaram essa sutileza, qual seja, né? O Bolsonaro disse trouxe a boa nova, disse que veio de um estado aí, qualquer da federação, um desses do sul, onde por algum motivo alguém decidiu declarar ineditamente o que seria, o que será, o que virá a ser o abuso do poder religioso. O abuso do poder religioso. É de se perguntar, Bolsonaro, dentro da sua honestidade, da sua moralidade de dizer o que a verdade acima de tudo, não é? Fale para mim qual é a sua verdade. Esse abuso do poder religioso, não é? Esse abuso não acontece às vezes, de verdade? De verdade ele não acontece? É preciso pensar nisso daí. É preciso pensar nisso daí, né? As pessoas em casa, façam aí cada uma de vocês aí o seu questionamento pessoal, né? O abuso do poder religioso. A gente percebe aí que num país como o nosso, muito religioso, né? Com um número, um quociente eleitoral aí muito alto, muito significativo, de cristãos protestantes, sobretudo, né?
porque eles formam um universo, né, coeso, apesar das suas diversas divergências, né, dos seus diversos desatinos, né, eles, apesar disso, formam um grupo coeso. Então, muito poderoso na política, né? Muito poderoso na política. O Bolsonaro tem falado as mesmas coisas. Isso aí cansou a gente demais da conta. Ele tem falado as mesmas coisas sempre onde vai, repetindo as mesmas metáforas, os mesmos preceitos religiosos. Fica até chato, né? Mas, como eu disse, surpreendeu. Ele veio com essa daí falou coisas lá, como sempre, brilhantes. A gente tem que ter a paciência de escutá-lo. O problema é que as pessoas, às vezes, não escutam os outros. Às vezes, já tem uma certa antipatia por uma ideia, por uma causa, um motivo ou uma razão, né? E aí não se permitem, portanto, investigar realmente o que aquele outro ser está dizendo, né? O que é que ele está apontando, o que eles têm de principal e de mais primordial e urgente para se falar, para se dizer. Depois de toda essa deixa aí, essa pista, né? Esta pista serguiana, um verdadeiro caminho serguiano apresentado, uma trilha inteira, né? Trafegável, segura, dentro das premissas do sincretismo e do ceticismo serguianos. Bom, então é isso daí, não se vive nem sem moral e não se vive nem sem dinheiro. Então agora vocês têm que unir essas duas coisas aí, naturalmente, que seria o mais plausível, né? O mais plausível é a união dessas duas coisas e a concessão dessas duas coisas diretas ao povo, né? Essa refreada um pouco nos valores morais, né? Que pareceram modificar rápido ou fácil demais, né? Eu acho que a gente pode, ao invés de estabelecer e em busca desses menores o tempo todo, a gente pode estabelecer um nível de vida agora padrão para todos os seres, né? O mínimo aceitável, né? O mínimo aceitável. Porque essa demanda é sobretudo da direita. Ela que está reivindicando isso agora. Ela é quem está em busca desse acordo. Porque senão o Bolsonaro já teria falado. Agora é a hora, Bolsonaro. Agora é a hora. Se você tem alguma coisa para dizer aí dessas vacinas, mais do que você já disse antes, para além das pistas que você tem nos dado o tempo todo, se tiver algo de consistente agora, diga. Diga quem são os atores aí, então, que estão aí comprometendo o Brasil. Por que é que o Brasil não está dando certo? Quem está nos controlando, afinal de contas? A quem você está tendo que obedecer ou respeitar? Quer dizer, existe alguém a quem você deve respeitar, a não ser a Deus? Abaixo de Deus existe alguém? É você mesmo? É um outro? É um terceiro? Quem é que impede realmente de você ser o que é? Quer dizer, o que é você na verdade? Porque se você está dizendo que é um Messias, né? Falou que você recebeu esse nome aí, já falei um pouco dessa história aqui no vídeo, no nosso curso. Uma história lindíssima e respeitabilíssima, que deve ser respeitadíssima, né? Quando ele nasceu, ele então havia um risco, salvo engano, no seu nascimento. Houve uma espécie de predestinação, de prenúncio, né, que tivesse recebido a mãe do Bolsonaro, e de forma que ela colocasse o nome de Messias, esperando que esse fosse, então, o grande Salvador, né, incumbindo, portanto, todo o seu destino desse karma, né,
o senador Amaro Osiris. Eu não sei se é esse mesmo o nome dele. Eu não tenho visto ele falar mais. Depois lá do resultado da CPI, a gente pode falar um pouquinho dela depois. Mas o fato é que ele falou lá que respeitava o karma do presidente. Claro, isso aí você falou, começou bem o seu discurso. Esse karma aí, em primeiro lugar, deve ser respeitado. Isso é lindo. Respeitado como uma questão de beleza humana, né? Isso aí é uma história muito bela. Isso aí vai ficar marcado na história da humanidade, né? Agora, esse Messias precisa completar essa tarefa. Ele precisa ser, então, de algum modo crucificado, não é? No bom sentido, não necessitando ser expurgado, mas pelo contrário, ser incrivelmente enaltecido. Incrivelmente enaltecido. Com quem? Dividindo o trono de grande rei com o seu principal rival. Isso aí são contos, né, de fábula lacerguianas. As pessoas às vezes acham que isso aí pode ser qualquer outra coisa, mas não pensa que pode ser isso, né? Mas, pois bem, falou-se aí no tal de cadastro de emprego. O Bolsonaro continua insistindo nessa história. Falou que IBGE ficou com raiva dele, com razão, né, Bolsonaro? Pelo amor de Deus. O emprego, a referência não tem que ser formal, não tem que ser de instituição, Bolsonaro. A referência tem que ser do seu povo. Se está precisando de mais emprego agora, a questão de se você fez alguma coisa de bom tem que ser com base nessa demanda agora, né? Com base na demanda do passado, não? Você não sabe qual era a demanda do passado, né? A gente não sabe que momento da vida estava vivendo as pessoas, né? Que situação, que sentimento elas tinham naquele momento, né? Agora, você está aí falando que alguma coisa foi feita, né? Parece que foi, a gente não tem certeza não. Você está dizendo que foi aí, né? Que melhorou umas coisas aí no Brasil, não se tem mais corrupção. Eu não sei se isso é verdadeiro, se pode ser verdadeiro, parece que não, né? Enfim, uma série de coisas aí, né? Então diga logo a que preço está fazendo todas essas omissões aí. O que está te custando tudo isso daí? E aí o Brasil vai te ajudar nessa solução aí. O brasileiro vai ter que te honrar, ué, né? Todos nós brasileiros, ora, o Brasil vai ter que te honrar e vai ter que ficar ao teu lado, ora. Não, agora é hora de apoiar o presidente diante das denúncias que ele fez, né? E agora ele abriu o jogo, nos contou toda a verdade, né? E a verdade vos libertará. Não é isso que você, neste preceito religioso que você repete incessantemente. Bom, então vamos praticar essa verdade aí. Vamos desnudar a verdade. Vamos desnudar a verdade, né? Nós vimos uma frase chocante outro dia. Eu já vou mostrá-la, possivelmente atribuída a Dostoiévski. Possivelmente atribuída a Dostoiévski. Ó serguianos, que da terra vem. Nesse momento, portanto, que já estás habitando conosco, deixe-nos guiar. Deixe-nos guiar. Apenas o nosso olhar. Apenas o nosso olhar. E que aqueles que um passo à frente derem agora estarão agindo em nome da razão. Em nome da razão. Nada mais do que isso.
Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Só um segundo. Vamos beber uma água? Bom, então é isso. A gente fica às vezes desanimado porque a gente percebe que as pessoas precisam evoluir, não é? Você veja bem, a história dos reajustes. Isso aí é uma fábula também lá presente no livro Sérgios, né? A história dos reajustes. Olha, você dá empregos para as pessoas, né? Existem as profissões, e aí existem os cargos públicos, né? E aí você vota nessas pessoas, você vota em representantes que vão firmar o seu próprio salário. Eles vão firmar o seu próprio salário. Apesar de que os demais salários são firmados pelo Estado, né? E pelas leis. E essas leis remuneram conforme o mercado. E esse mercado é um mercado que às vezes paga muito mal os seus trabalhadores, né? Porque o universo do direito administrativo é o mesmo do civil. O civil é dos trabalhadores, aqueles que prestam os civis trabalhadores, aqueles que prestam serviços. Agora você vê, aí você trabalha, um fica atrás de reajuste o tempo todo. Quer dizer, o sujeito está fazendo a função dele, ele divide o tempo dele, onde ele faz o serviço efetivamente, seja da guarda do Estado, seja de um papel burocrático, seja de um órgão do Ministério Público, né? Seja de um promotor de justiça, seja aí na figura de um juiz ou de um advogado geral. Quer dizer, você está sempre fazendo isso daí, dividindo com o seu tempo de reivindicar um reajuste no salário, não seu, mas da sua categoria. Então a razão de ser fica até bipartida, não é? Então, eu acho que é uma perda de tempo danada, né? Uma perda de tempo danada. Ora, o mundo só não se fala em reajuste no universo público, né? Não se fala em outra coisa senão em reajuste. E assim eles vão fazendo por toda a escala de governo, né? Inclusive a nível macropolítico, né? E alcançando, portanto, as esferas da política global, né? O mundo, então, portanto, de reajustes, né? Os reajustes universais. Esses reajustes aí são os reajustes que os seres humanos, portanto, encontraram para si mesmos no intuito de ponderar um pouco as suas ações ou as suas extravagâncias, né? Agora, esse reajuste agora tem que apertar, né? E ajustar uma frequência agora sólida, né? Constante e permanente, portanto, né? Não que seja perfeita, mas seja mais homogênea, né? Um pouco mais homogênea, né? Greves constantes, não é possível viver sobre greves constantes, né? Cada dia é um, meu Deus do céu. O ano todo tem greve. O problema é esse, você fala, você dá o direito para todos, né? Você não limita nada, porque você vai achando que na cabeça de uma pessoa religiosa, por exemplo, como o Bolsonaro, né? Você tem que dar liberdade extrema. Como é possível dar liberdade extrema para as pessoas, meu Deus do céu? Como é possível isso? Claro que não, claro que não. Agora, como viver sem dinheiro também, né? Não tem jeito, né, Lula? Como viver sem dinheiro, né, Lula? Não tem jeito. Você acha que esse dinheirinho aí ajuda um pouco, né, Lula? Mas você podia... Tá na hora de começar a pensar um pouco mais. É a mesma coisa aí do Ciro aí, que tá falando que vai chegar lá e vai arrebentar e vai dizer, bater na banca, puf, chega. Agora a gente não vai mais ser escravo de vocês.
a gente não vai mais ser escravo de vocês. E aí, a gente até acredita que essa cena possa ser real, né? Mas ela nos parece muito utópica demais, né? Muito surreal demais, né? E aí a gente prefere acreditar que que a tentativa de independência sua será um pouco mais branda, e aí isso aí nos desanima um pouco, né? Porque já sabe que o resultado não poderá ser tão melhor, tão maior ou menor, tão maior ou igual, tão igual ou maior ao desses homens que aí tiveram, né? E que agora vão disputar aí preferencialmente a reeleição, né? A retomada do poder, né? Representando aí a esquerda e a direita, uma luta sublime e permanente no mundo. Supostamente. Supostamente. Isso tem que ser enfatizado, né? Porque a gente sabe das histórias que tem aí dos Illuminates. Está na hora de dizer quem sabe alguma coisa de verdade, os alienígenas do passado. Que história é essa, se esse menino aí, se esse menino que diz que foi aí secretário da defesa na Inglaterra, como é que um cargo desse aí, realmente os caras lá são liberais, hein? Você vê que o liberalismo no Brasil aqui não chegou a esse ponto, não. Esse cara não deveria estar impedido de falar. Nós estamos com 26, tá? Nós vamos aí até talvez 1h20, né? 1h20. Nós temos coisas para falar aí, bastante coisas para dizer, né? Esse homem, então, portanto, não poderia estar dizendo, em razão do cargo que exerceu, né, informações, né, próprias desse departamento, né, desse mesmo que ele ocupou na ocasião em que foi, portanto, um servidor, né, um servidor político, né, um secretário, né, que recebeu uma incumbência direta aí de um representante do povo. Então, você veja bem, esse homem falou o seguinte: ora, aqui funcionou uma estação, aqui que a gente observava os ETs, e parece que eles comunicavam, tem registro disso. Como, meu filho, se você trabalhou aí e agora você está contando tudo isso daí? Agora, você não pode mais falar que acha que tem ET, então. Você tem que falar que tem, que tem certeza, né? Você não fala que tem certeza. Agora, quem tiver certeza, portanto, vai aí no microfone, tome o microfone para si e conte para o mundo o que realmente sabe e o que realmente você tem certeza, né? Qual é a sua certeza, afinal de contas? O que você sabe que não é uma mera abstração da sua cabeça, não é produto de uma fé muito grande que você tem num texto ou numa religião. Não, isso é produto de uma verdade que está acontecendo, né? Você vai anunciar que está sendo testemunha, portanto, de uma tentativa de implementação de uma nova ordem mundial, e que está eventualmente se dispondo, se adequando a ela, conforme a sua pressão, não é? Não sabe se é esse o caso. Mas se for, como vocês estão assinalando aí, o presidente assinala isso o tempo todo, fala que a China está fazendo isso, que a China pode ter sido a quem inventou a vacina, o vírus,
para fazer dinheiro com a vacina e com outros domínios, para mostrar o seu poder, sei lá mais para o quê? Isso aí a gente imagina que as razões de ser são essas, né? Dessa impugnação dele, dessa impugnação não, né? Dessas insinuações, que até agora foram insinuações. Se houver, então, algo de concreto, né, possa ser provado, nem que seja a partir de um discurso seu, né, nem que seja a partir de um mero discurso verdadeiro seu, né, vindo a verdade, portanto, nos libertar, né, você pode, então, revelar isso aí e tirar de si um peso muito grande. Um peso muito grande. Aliviar-se, portanto. Aliviar-se, portanto. Quem pede pouco sempre não trabalhou. Quem pede pouco sempre não trabalha constantemente. Essas são premissas lá dos Sergianos. A gente vai ver como é que a gente interpreta isso daqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para trás. Não. Tá. São de especialistas. Avaliação de especialistas. O que é isso, meu Deus do céu? Tá. Uma coisa curiosa aqui, né? Você vê. Tinha um cara que tinha um programa, meu Deus do céu. Olha que animal. Olha que animal. Depois falam que a gente... Bom, enfim. Esse cara é muito querido. Mas olha que animalesca a sua postura. Ele diz o seguinte. Colocou o programa do nome dele lá como Loucuras Filosóficas. Mas que loucura é essa sua, meu filho? Você tem que colocar lucidezes filosóficas. Lucidez filosófica. Né? Lucidezas filosóficas. Quer dizer, não seja tolo, né? Não seja tolo. Agora, o José Maria Trindade. Meu Deus do céu, José Maria Trindade. Meu Deus do céu, José Maria Trindade. Quantos anos você tem, meu filho? Você já é velho de jornal. Você já é consagrado. Mas você sempre foi jornalista? Ou não? Acho que não, né? Mas tudo bem. É um jornalista tardio, né? É um jornalista tardio. Tudo bem. Mas você tem um bom senso aí dos homens de mais idade. O senhor deve ter a idade aí, possivelmente, do presidente. Veja bem, essa questão aí dos empregos, todo mundo sabe. A gente tem que pensar aí se ele está gerando empregos, e não interessa com relação ao passado. Você está competindo com o passado? Ou você está nesse jogo até hoje, nessa infantilidade? Quer dizer, lógico que não. O governo não é tão infantil assim, o José Maria Trindade. Então você sabe que o presidente está errado nisso daí. Né? Ele não tem que dar desculpa na metodologia. Mas tudo bem. Essa metodologia dele aí não está correta. Né? Agora, a metodologia correta tem que ser aplicada. Qual que é a metodologia correta? Ora, é da demanda do povo. Você é o governante do país, você está aqui para o que der e vier. Não é sua culpa que veio a pandemia, não é sua culpa que veio a tempestade, não é sua, lógico que não é culpa, não é muito menos do povo. Mas ela cai nas suas mãos a responsabilidade, meu filho. Você sabe disso. E é por isso que a gente respeita profundamente os presidentes que assumem um cargo dessa natureza e dessa dimensão. Só mesmo pessoas predestinadas. Pessoas predestinadas. Agora, está errado quando você diz que a religião tem nos unido.
que a religião é quem nos une. Não, isso aí é contrassensual. Isso aí vai contra o senso, né? É contrassensual, portanto. Qual é o senso? O senso é de que no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, a religião tem promovido a nossa segregação. Ela tem, infelizmente, promovido a nossa segregação, supostamente. Né? Esse é aparentemente o bom senso universal quem nos diz. A maior parte das pessoas talvez consente nisso, no fato qual seja de que as religiões sempre promoveram mais, portanto, a guerra do que a paz. Historicamente falando, naturalmente. Historicamente falando, naturalmente. Por que historicamente falando, naturalmente? Ora, porque é óbvio, nós estamos comparando os dados do passado. Nós não estamos avaliando o futuro. A religião pode se transformar de uma hora para outra, Jesus Cristo pode retornar de uma hora para outra também, é claro que pode. É claro que isso pode acontecer. Quem é que pode dizer que não? Quem é que pode assegurar que não? Quem é que pode assegurar que não? Claro que é ninguém, essa pessoa não existe. Não existe essa possibilidade de aferição pelo ser humano. A não ser essa, ao fato de que não é possível realmente aferir a verdade com tanta precisão quanto nós gostaríamos. Tanta precisão, isenção e imparcialidade conforme nós desejaríamos que isso acontecesse, o que significa a completa reversão do amor das pessoas sobre as suas próprias convicções, religiosas ou não, a fim de transmutá-las inesperadamente para uma outra adoração, né? O que seria um absurdo, portanto, achar que o serguianismo tivesse pretendido ou pretendesse em qualquer momento, né? Ainda o serguianismo não foi acusado disso, não houve esse tipo de acusação. Aliás, o amor com que tem sido recebido aí o serguianismo no Brasil e no mundo é um amor que, na verdade, a gente está usando para falar de respeito, né? Porque de amor mesmo, esse amor platônico, ou esse amor cristão, judaico-cristão, esse amor, portanto, contemporâneo, segundo que esse amor contemporâneo quer nos dizer, né, não tem relação nenhuma. Né? Os serguianos, pelo contrário, não se embasam nesse princípio, mas eles se embasam no respeito. Né? Que tipo de respeito é esse? Um respeito de ordem filosófica, naturalmente, né? Que é apurado pela filosofia e pela razão. Né? Que tipo de apuração é essa? Ora, qual é o verdadeiro respeito? É o verdadeiro político. Tudo acaba em política no mundo. Tudo acaba em política no mundo. Tudo acaba em política no mundo. Então, José Maria Trindade fala tanta bobagem, às vezes, talvez no mesmo intensidade das coisas boas que ele diz. Mas tudo bem. Pode ser que ele esteja certo, né? O presidente, é isso que nós estamos agora cobrando, Trindade. Ajude-nos aí a fazer um jornal de primeira qualidade e peça ao presidente, a sua excelência, o excelentíssimo presidente, que então diga se há algo para ser dito, né? Se há alguma coisa para dizer, que então que seja dito, portanto, né? Que seja dito, portanto, porque isso aí pode ser
que ele esteja certo. Né? A gente sabe que certo ele está, né? A gente não sabe se ele está com a razão. Certo, a gente já apurou que ele está. Né? Isso daí é uma bobagem ficar discutindo sobre quem está certo ou errado. Já percebemos aqui que ambos querem o bem, cada um aspecto do homem. Né? O Bolsonaro quer a moral, o Lula quer o dinheiro. O homem não vive sem nenhuma dessas coisas aí. Então, certo, eles estão. Agora é preciso saber se eles estão com a razão nos seus atos, né? Ou seja, sem razão nenhuma. Estão brigando entre si, achando que o mundo ideal, né? O mundo imaginário, que é o mundo da utopia, na cabeça deles só é possível a partir da destruição completa do outro, né? A partir da destruição completa do outro. O que não é verdadeiro, né? O que não é verdadeiro. O que não é verdadeiro. Não é verdadeiro porque eles mesmos se sentem incomodados com esses fatos, né? Você vê que tanto o Bolsonaro já ajudou os pobres e imorais, quanto o Lula também já ajudou os ricos e morais. Os ricos e morais, né? Quer dizer, a esquerda às vezes ateia, não é? É ludibriada às vezes pelo dinheiro, enquanto há o abuso de autoridade, ao abuso religioso de certos homens que estão atrás do dinheiro, não é? Estão atrás também do dinheiro, né? Porque eles não estão atrás só da palavra. A igreja, por exemplo, hoje tem interesses na bancada e ela defende interesses por dinheiro e não só por seres humanos. Ela participa ela participa de um capitalismo efervescente, né? E ela tem que se relacionar com os empresários e com os líderes mundiais. Então é isso, tá certo? Nós estamos com 42. Nós vamos aí até, como eu falei, até 1h20, né? Possivelmente. Até 1h20, possivelmente. Nós vamos tentar esmiuçar um pouco o que foi dito até agora, né? Um pouco. Vamos tentar aí esmiuçar um pouco mais, né? Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui que ficou. A frase que a gente precisa de trazer para vocês é o seguinte, vocês vão achá-la muito perspicaz. Dizem que é dos Dostoiévski. Essa coisa aí da inteligência, depois nós vamos falar disso. Você fala, afinal de contas, você é do grupo dos inteligentes ou dos burros? Tudo bem. A gente vai falar disso um pouquinho depois. Mas até que ponto vai o limite da expressão, né? Porque o Bolsonaro está defendendo isso aí de forma irrestrita, né? Ilimitada. Não pode. Agora, você veja bem o que o Dostoiévski supostamente tivesse dito, né? Que a tolerância vai se expandir tanto, né? A tolerância vai se expandir tanto a ponto de que os inteligentes não possam mais expressar ou denunciar os certos equívocos, né? Com o receio do rechaçamento imediato, né? E agressivo, né? Dos imbecis, não é? Quer dizer, a tolerância está sendo tamanha e tremenda, de forma que os inteligentes já se sentem incomodados, né, de serem taxados
portanto, de hipócritas imorais ou amorais, né? Quer dizer, eu acho que não sei, não vejo dessa forma não. Mas tudo bem. Não vou opinar sobre isso aí agora não. Deixa para uma outra ocasião, né? Agora, diz aí que o Ives Gandra, supostamente aí tivesse analisado aí a CPI, né, e portanto as acusações finais, o relatório final, e sobre esse parecer tivesse, portanto, dito que, ou concluído, que o presidente Jair Messias Bolsonaro, portanto, não tivesse praticado ou cometido os crimes aos quais está sendo atribuído ou possivelmente julgado. A gente pensa que é no mínimo curiosa essa avaliação, né? Porque não nos parece que a possibilidade não seja outra senão aquela de 50% para um lado e 50% para o outro. Não se sabe, não se pode apurar, senão repartindo as razões. Então, Ives Granda foi inoportuno, aí, intempestivo, não está acolhido. Se houvesse aqui um tribunal da razão entre os seres humanos e no Brasil, o seu pedido estaria agora sendo indeferido de plano, né? E sobre ele não caberia nenhum recurso, exceto se esse recurso trouxesse informações ou fatos, né, provas de atos ou ações que talvez antes não tivessem sido apresentados. Então tem que ser apresentado aí. Só essa hipótese é que permite a interposição do recurso, né? Sob pena de um pagamento altíssimo político, né? Uma sanção política, né? A perda aí de direitos políticos, né? Causando uma inegibilidade. Ora, isso aí parece que é a de mais plausível, né? Para se tomar uma decisão, dizer alguma coisa, tem que dizer, não tem nada para dizer, então ótimo. Não há nada para ser dito, ótimo. Você tem convicção das coisas que está fazendo, ótimo, a gente apoia. Só você que falou, né? Só você no mundo inteiro que falou para não ficar em casa, que falou para ir à luta, né? Só você no mundo inteiro. Agora, ficar discutindo essa questão aí de ciência, ciência disse, a ciência não disse, a ciência, no final das contas, ela vai dizer o que o capital quiser, que é o capital que controla a ciência. No nosso modelo vigente é isso. Ou alguém tem dúvida disso daí? Estão dizendo aí que a China criou um computador quântico. Quântico! A gente não sabe bem o que é isso, não. Talvez um tio nosso que seja físico aí possa intervir aí e explicar-nos, né? Porque com os serguianos lá não tive nenhuma conversa dessa, não. Mas tive com um francliano. Um francliano nos disse que isso aí é uma tecnologia sofisticadíssima, portanto. E que essa tecnologia permitiria um avanço extraordinário não só desse inventor, mas sobretudo como o controlador, o mantenedor dessa
da riqueza que será gerada, né, imediatamente com esta evolução, com esta tecnologia. Agora, isso aí não é mentira, isso aí é verdadeiro. Isso é verdadeiro, isso aí todo mundo sabe, isso aí está no. Essas informações são naturais aí do mundo, né? Todo mundo sabe que a China está fazendo isso daí. Isso aí, só você que não está ligado é que não sabe, né? Não está ligado no mundo, vive alheio ao controle do mundo, né? Portanto, você é um controlado, contumaz, né? Você que é um controlado contumaz, então não pode reclamar depois que ficar de fora da sua participação, que perder a oportunidade, portanto, de participar. Isso aí o Bolsonaro está certo. Teve um vídeo que eles até colocaram no YouTube aí, falando que o Olavo ia chorar no vídeo. Deve ter dado mais visualização que todos. Ganhou as visualizações. Mas, no entanto, ele não chorou, né? A gente ficou nessa expectativa aí. Agora, ele fala aí, ó, que estão perseguindo ele, né? Estão perseguindo ele. Fala aí que estão perseguindo ele, né? Agora, ele quer o bem? Parece que sim, claro. O Lula quer o bem? Parece que sim também, né? Ambos querem o bem. Ambos querem o bem. Que bem é esse? É o bem do ser humano. É o bem do ser humano. Cada um com um aspecto desse bem. Um com um aspecto da moral, que é o aspecto que preserva mais a família. E outro é um aspecto econômico dessa mesma família. Não é de outra, não, é da mesma. É da mesmíssima família. As famílias, portanto, precisam não só de moral, mas também elas precisam de dinheiro. Que dinheiro é esse? Essa mixaria aí que a direita dá? De auxílio? Não. Essa mixaria aí que o PT dá pro povo? Não. Esse acordo tímido que o Ciro está querendo fazer aí com o G7, com a cúpula ali da nova ordem mundial, eu acho que também não é, né? Isso aí não vai nos satisfazer. Mas essa satisfação, como temos dito, afirmado, reafirmado, repetido, reiterado, é uma decisão, é uma ansiedade, é um desejo, né? É uma ânsia muito maior da classe média e da classe rica, né? E de uma boa parte, né, referendada por uma boa parte da ala da direita, da extrema direita. Da extrema direita não, mas da direita, né? Setores mais conservadores ou mais liberais nesse sentido, da direita, né? Setores mais liberais da direita, né? Que setores mais liberais da direita são esses? São os setores que às vezes detêm realmente todo o poder econômico em suas mãos, porém acham que essa responsabilidade é grande demais e desejam compartilhar dos riscos da humanidade, porque já se deram conta de que tem influência, né, direta sobre o mundo, né? As pessoas vão tomando essa consciência aí, ó, né? Bill Gates, essa turma aí, o tal de Lehman aí, que é do Brasil, né, um senhor aí, não sei qual que é a idade desse senhor, tá todo lá bronzeado, daquele sol do Caribe, e talvez seja o homem mais rico do Brasil, né? E aí você de repente vê a foto lá de um cara aí que talvez seja o homem mais rico do mundo, né?
Ele não sabe bem se ele é o dono da... Não lembra bem se ele é o dono da... Não, não é o dono da Amazon, não, é da... É de uma dessas companhias, é de uma coisa ligada à informática. Agora você vê, a China constrói, portanto, esse computador aí quântico, né? Vamos ter que dar uma pausa aqui, porque esse computador aí é grande demais, né? Agora, qual que é a pergunta que a gente faz? Quem é que vai usar essa tecnologia? Vai ser você? Você vai se beneficiar dessa tecnologia? Você vai se beneficiar dela? Tudo bem se você se beneficiar, se for para o bem, né? Né, companheiro? Né, meu amigo? Se ela vier para o bem, te beneficiar, né? Tirar esse medo que você tem de sucumbir, né? Porque de um lado os caras falam que fizeram lá não sei quantos mil caixões, né? O Cabo Daciolo tem coragem de ir a público, né? E fazer uma comunicação pública, mesmo que ela não chegue no ouvido dos brasileiros, de todos os brasileiros, ainda assim, mesmo que ela alcançasse apenas um, essa seria uma afirmação, portanto, negligente, incauta, né? Inconveniente, intempestiva, né? Desnecessária e até vulgar, né? E até vulgar. Ora, a gente sabe que se você diz que existe aí um plano, né? Ele tem que provar da Ciolo, então, né? Se existe esse plano aí, você tem que provar, não só através da Bíblia, porque na Bíblia você domina a Bíblia, claro. Você é um grande conhecedor bíblico, você é um homem de Deus. Nesse departamento aí ninguém tem dúvida da sua, da sua liderança, né? Porque você é um líder, né? Você é um líder. E é muito perspicaz. Agora, tem que ajudar, tem que entrar nessa mesma onda aí, né? Que está entrando o presidente. Agora é hora dele dizer se há alguma coisa. Se você sabe de alguma coisa também, tem que dizer, né? Se não tem nada para dizer que possa ser provado, né? Então, por favor, não diga, né? Não diga. Porque, sob pena de causar um transtorno danado para os entendimentos humanos, né? Para as razões humanas. Porque quem vê de fora a sua atitude vai pensar o quê? Se agir de boa fé, vai dizer, olha, ele recebeu essa informação aí, então a gente quer saber mais sobre ela. Como é que funciona realmente isso aí? Deus está falando com você? Ele apareceu para você? Ele disse isso daí? Quem foi que está provando? Quem é que endossa tudo que você está dizendo, afinal de contas? É uma aparição? Uma suposta aparição divina? É uma suposta predestinação que recebeu quando era criança? Ou tem algo de mais especial nisso daí? Porque se houver um pingo de razão em tudo isso daí, não só fé, amor ou religião, quer dizer, você estará, portanto, ferindo uma das regras da razão, né? E parece, não sei se é verdadeiro, mas parece que os homens assumiram de fato, não apenas de fato, mas de direito, esse modo de vigência ontológico, cosmológico e ontológico, né? Quer dizer, em última análise, aqueles modos de ser, de pensar e de agir que fazem a sociedade ser o que ela é, que fazem ser a sociedade o que ela é. Bom, nós estamos com 59. Vamos ver se a gente progride mais um pouquinho aqui. Porque senão eu diga o cálice, né? Que nós falamos o cálice, né? Diga o cálice, né? Até que ponto vai esse limite aí, afinal de contas, né? De você tolerar, os inteligentes tolerarem aí que os imbecis, né? Foi Dostoiévski quem disse, eu disse que eu não entendi muito bem isso daí, não. Eu não sei o que comentar sobre isso daí, não. Deixa eu ver o que eu poderia comentar sobre isso daí. Meu Deus do céu, né?
sei se os inteligentes estão fazendo isso daí, estão tolerando muito. Não sei se a coisa também pode ser vista desse ponto de vista, né? A tolerância, né, faz parte do processo, né? Tanto de uma parte como a outra, ambas estão se tolerando demais, né? Elas estão se tolerando demais, inclusive. É por isso que a gente fica com medo de como isso aí pode terminar, porque você tem um respeito grande, mas você não vê uma saída para isso daí. Parece que nós vamos dar a sensação, às vezes, de entrar em guerra muito educadamente, né? Isso aí também não convém, não, né? Isso aí não é vitória para a direita nem para a esquerda, não. Esse caminho aí não é sucesso, não é ganho, não é proveito nem parcial para ninguém. Isso aí é prejuízo para os dois, né? Mas tudo bem, vamos ver se as pessoas vão entender isso daí, né? Vamos ver quem está acompanhando os serguianos aí atentamente, está compreendendo aí esse modo de ser, né, proposto aí pelos serguianos, né, pensando inclusive no abuso de poder religioso, algo que realmente pode acontecer, porque você tem ali um pastor, por exemplo, que tem ali um bairro pequeno e pobre, ele acaba aliciando, por assim dizer, eleitores de um determinado partido ou candidato, né? Isso aí pode acontecer tanto para a esquerda quanto para a direita. Não é porque hoje nós temos um presidente que é supostamente cristão, protestante, né? Mas que isso pode acontecer na esquerda amanhã, né? Você pode ter a figura lá com o mundo da forma como está, você pode ter lá um marxista, né, extremamente temente de Deus, ou temente a Deus, que possa eventualmente embasar as suas afirmações e, portanto, entregar totalmente ao poder divino e, portanto, ao que está escrito no texto bíblico, né, e na interpretação que se faz disso, né, a vida inteira de uma nação. Quer dizer, a vida inteira de uma nação. Como é que você entrega toda a vida inteira de uma nação a um preceito religioso? É complicado, é perigoso, é negligente, é entendível. Entretanto, o seu afã de contribuir para o homem e para a sua transformação o impede, às vezes, de olhar e enxergar o outro. E aí, nessa falta de atenção, você sobe a um palanque e diz que a religião historicamente nos uniu, né? E nesse minuto o que nos une é ela, a religião, né? Eu fico impressionado como que como é que a gente poderia interpretar então essa frase e falar, como é que poderia comentar ela aí. Porque você vê homens supostamente inteligentes como esse menino aí que fez o filme lá, Meu Nome Não É Jones, fez o livro, depois fizeram no cinema, Meu Nome Não É Jones. Que filmaço, meu filho, que filmaço legal. Mas fala só sobre ali a questão de uma vida aí, é importante, relatou a vida de uma pessoa que é uma vida existente mesmo na sociedade moderna, contemporânea, né? Mas e a sua história sobre o todo, sobre o tudo? O que mais tem nesse mundo seu aí que você relatou, né? Ou se esse mundo não é seu, é simplesmente um relato do mundo existente e real, qual é, afinal de contas? Diga para nós, estamos ansiosos para sabermos, portanto, qual é o mundo ideal dentro da sua percepção, dentro da sua percepção. Então é isso, nós estamos falando aí desse grande jornalista tardio também, né, que já começou o cargo de jornalista atuando como cabo eleitoral. Mas enfim, é o cargo mais comum hoje, né, na véspera de eleição e em momentos de polarização política de um país. Os jornalistas é o que mais tem oportunidade nesses momentos, né, porque eles podem apresentar a sua matéria, né, com base na sua percepção filosófica e pessoal, né,
com base na sua percepção filosófica e pessoal. Que é muito bom, que é muito bom, né? Que é muito bom nesse sentido. Agora, é preciso olhar na cara do outro, no olho, nos olhos do outro de vez em quando, para você saber o que você está encarando ali, né? Às vezes as pessoas nem se olham, né? É complicado. É o que nós estamos tentando fazer aí com o Bolsonaro e com o Lula. Eles já se viram tanto através das câmeras, mas eles não se viram ainda, não olharam um para o outro, né? Pessoalmente, né? De uma forma assim humana, né? De uma forma humana. Nesse sentido, né, que todo mundo sabe o que quer dizer humano, né? É uma forma fraternal, né? Ou consensual, né? Uma forma consensual, né? Agora você fala. Depois você fala que o ser humano quer brigar. O instinto dele é aguerrido. O ser humano tem todos esses instintos aí. Agora ele tem que saber eleger aqueles que vão melhor estabilizá-lo no mundo, né? Aqueles que vão melhor estabilizá-lo no mundo, né? Estabilizá-lo quem, afinal de contas? Ora, todos, né? A todos indistintamente, né? A espécie, né? Aquela raça específica, né? Aquela raça específica e não os indivíduos em particular, né? Para isso é que, de fato, meu amigo Bolsonaro, as pessoas podem sim ter o direito de escolher a sua religião e, portanto, elas não podem sofrer nenhum abuso, inclusive de religião, né? Um abuso religioso. Parece que uma libertação religiosa e política passa por essa convicção, né? De que pela aceitação, né? Pela convicção e aceitação e alguma providência que se tome a respeito disso, né? Sobre o fato de que aparentemente a religião tem causado mais malefícios do que benefícios ao homem, historicamente, né? Historicamente. E quer nos parecer que futuramente, né, ela vai continuar causando esses mesmos problemas, né, caso não haja a intervenção de uma nova razão, né? A impressão é que é essa, porque os desfechos dessas sagas é sempre, né, cada parte tem um, né? Cada partido tem um, né? Então Israel fala que o mundo vai estar à espera do Messias, enquanto os israelenses consideram aí o Alá o seu grande mestre, né? E o grande Deus. E o mundo é um mundo de lutas e batalhas, né? E eu não sei exatamente quando no Alá eles serão libertos. Eu não sei, eu confesso que não me recordo agora, né? É uma religião do século VII depois de Cristo, inclusive ocasião que tivesse possivelmente nascido o budismo, a figura de Buda, pelo menos, salvo engano, tá? Salvo engano. De qualquer forma, pareceu que a liberdade ilimitada dessas religiões, né, de forma que os seus seguidores reivindicassem os seus atos, acreditassem os seus atos aos céus e aos deuses, portanto, né? Quer dizer, isso aí passou a ser inaceitável. Isso aí passou a ser inaceitável. Porque se o presidente está sendo... Se vivemos sob a égide da razão e o presidente está sendo escolhido para trazer uma satisfação maior ao povo, né, significa que ele é capaz de condensar aí as suas duas maiores necessidades. Quais que são? Olha, dinheiro, ou seja, acesso material, acesso às matérias do mundo, né? O ser humano gosta desse entretenimento com a matéria. Não é preciso... Se o ser humano tivesse uma vida plena, não seria preciso nenhum canal de entretenimento. Por isso é que o Bolsonaro às vezes não entende essa relação aí e fica angustiado com o povo, que não quer saber de nada. O menino que é cabeludo, de jovem que é cabeludo e é meio deslargadão. E esse não é o barato, que o barato ele falou era ter
na parede do seu quarto uma medalha, uma foto, ou na parede da sua escola, né, uma foto sua que tivesse ali subscrita uma honraria, né, que tivesse ali subscrita, portanto, uma honraria, em função de uma nota eventual que ele tivesse alcançado, né? Então, quer dizer, o enaltecimento do mérito, quer dizer, isso era bacana para o Bolsonaro. E, e assim por diante. Agora, bacana para uma pessoa que nasce sem alimentação é a comida. Bacana para uma pessoa que nasce sem educação é o livro. Não é o livro da Bíblia, é o livro científico. É o livro de filosofia também, Bolsonaro. Então quer dizer que a Bíblia não pode tirar, não. Filosofia tira. Bíblia deixa. Pô, a gente fica pensando no seguinte. É preciso refletir sobre isso daí, porque essas coisas elas realmente nos dão nós, né? Elas nos enlaçam sem que nós percebamos, né? Mas não tem problema não, a gente se desenlaça, né? Você vai, o Sergiano é uma espécie de desenlaçador da realidade, né? Desenlaçador da realidade. Então a gente vai desenlaçando a realidade e vai apresentando ela para você desenlaçada, né? Desdobrada, quer dizer, desenrolada, né? Então, portanto, desmitificada, não é? Eu acho que é por aí. Nós estamos com 1h11, já dá para fechar, hein? Esgotamos aqui todo o conteúdo, nos debruçamos aqui sobre coisas importantes, né? Falamos do José Maria Trindade, né, com todo respeito, o grande José Maria, grandiosíssimo José Maria. O Ives Grandra também a gente falou mal dele, mas tinha que falar mesmo, né, Ives? Mas o senhor entende, você é um constitucionalista, eu também sou um constitucionalista. Abuso do poder religioso, isso aí é novidade, isso aí não se viu ainda espalhado no Brasil. A realidade dele é local, mas a expansão dele é inevitável. Isso aí viria de alguma forma, viria isso daí para nós. De alguma forma isso daí viria para nós. Porque não se vive, afinal de contas, sem moral e não se vive sem dinheiro. Tá certo? Vamos fechar então. Não sei se tem mais. Os serguianos não vão vir hoje, não. Hoje eles não vêm. Vamos mandar um abraço aí caloroso aí para os seguidores aí os visitantes, né? Não só os visitantes é um grande prazer recebê-los aqui, né? Os visitantes. Mas a gente quer saudar nesse momento aqueles seguidores, né? Aqueles que participam da sauna serguiana, inclusive, né? Da sauna serguiana, inclusive. Tá certo? Grande abraço aí para essa turma aí. O Angel, né? O grande Angel, o grande Cadu, né? O grande Cadu, o grande Christian, né? E o grande Reynolds, e o grande Reynolds. Bom, não podemos deixar de mencionar aí o grande samurai, né? Tem que ser mencionado, e outros aí que estão aderindo ao serguianismo, né? Já tem, portanto, capacidade, inclusive, né? Estão fazendo esse trabalho de perpetuação, né? Disseminação das sementes e das ideias serguianas, tá certo? Como há dezenas de pessoas aí fazendo isso aí, dezenas e centenas de pessoas fazendo isso aí no estado, no Brasil e no mundo, né? Qual a maior reivindicação dos serguianos? Fica aí para casa aí para quem está participando do curso
Fica aí um exercício para fazer em casa, tá? Qual é a maior reivindicação serguiana, tá certo? Resolvam aí o para casa e no próximo encontro teremos mais, portanto, os serguianos da Terra.